Bem-vindos a mais um painel da Expert. Obrigado pela presença, obrigado por nos acompanhar. São alguns dias repletos de conteúdo. Espero que vocês aproveitem muito esse painel. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a visão da Ocam, sobre os investimentos, sobre o mercado, dando um panorama bem completo em relação à visão da casa, sobre o que a gente tem vivido de mercado. E comigo aqui tem o Duda Rocha. Duda além de um dos melhores gestores do mercado, um grande amigo, uma pessoa única aqui que a gente teve o privilégio de conversar. Para passar um pouco de dados para vocês, a Ocam é uma casa de mais de 16 bi, hoje sob gestão. É uma casa com mais de 30 profissionais, são 4 estratégias entre vários produtos. Duda, sócio fundador aqui, queria agradecer, em primeiro lugar, a tua presença. Mais uma vez, ano passado eu tive o privilégio de mediar um painel com você. Foi uma conversa super gostosa, que no final faltou tempo ainda para a gente falar tudo que a gente tinha vontade. A gente voltou esse ano para complementar, para falar um pouco mais. Duda, eu queria, em primeiro lugar, aqui que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você e sobre o Ocam, para quem está nos acompanhando. Tá bom. Primeiro, é um prazer estar falando com você, Leon. Como você falou, um grande amigo. Eu tenho só amigos na XP. É uma empresa que se alinha ao propósito aqui da Ocam de gerar uma democratização de investimentos, uma democratização de informação financeira, educação financeira. Então, acho uma história fantástica. Também lembrar, assim, mais uma vez a Expo, que eu acho que foi algo transformacional no mercado. Assim, parabéns por estarem realizando mais uma. E também pelo fato de vocês levarem uma compreensão do processo de gestão, inclusive humanizar os gestores, né? É uma conversa aqui muito pessoal, que é única. Então, nós somos também uma casa focada em crescimento, focada no nosso propósito de melhorar a qualidade de vida dos nossos investidores. Não é só sobre ganhar dinheiro, não é só... E levar também um ferramental de ganhar dinheiro, mas numa relação sempre de retorno-risco favorável, ou seja, ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro de forma bastante sustentável, bastante exponencial. Boa, Duda. Duda, você falou um pouquinho aqui sobre casa focada em crescimento, e vocês foram uma das casas que mais cresceram no mercado nesses últimos anos. Mas mais do que só crescer, uma coisa que eu sempre observei aqui do meu lado é que vocês são preocupados com o crescimento, mas com o crescimento sustentável. Até porque vocês são muito focados em geração de alfa. Uhum. Você tem uma trajetória de mais de 30 anos de gestão, focada, e diversos períodos de mercado onde você ficou focado e provou a capacidade de gerar retorno para os seus clientes. Queria que você falasse um pouquinho de como você olha e como você considera isso dentro do teu processo de investimento, para sempre estar buscando a geração de alfa para o teu cliente, sempre buscando geração de retorno, e em cima disso a gente vai puxando alguns outros temas que eu pensei aqui para a nossa conversa, mas nessa base de crescimento, crescimento sustentável, crescimento focado no cliente, gerando retorno, como é que você enxerga isso aí dentro do Ocam? Ótimo. É bem legal vocês estarem falando isso, vocês como referência também reconhecerem isso. O nosso mantra na Ocam é sempre crescer com a capacidade de diversificar investimentos, porque isso gera uma sustentabilidade maior, inclusive, nos nossos retornos. Mas nunca diluir retorno por conta de crescimento. Então, dentro desse processo, a gente, inclusive, tem demandas de alguns fundos de maior risco que a gente, às vezes, não vendo tanta oportunidade, a gente só chama dinheiro quando a gente efetivamente acha que tem uma relação de retorno muito boa de retorno-risco, e então a gente só chama dinheiro quando a gente vê essa possibilidade de estar em expansão e risco. Como nós fizemos um trabalho de internacionalização muito forte nesse crescimento, e claro, o mundo tem uma gama de oportunidades em várias geografias diferentes, países, setores, ativos como commodities, câmbio, juros, principalmente bolsa. Se você quiser gerar alfa, você tem que ir principalmente para a bolsa. Isso foi possível fazer uma diversificação e algo maior. Então, assim, ao final do dia, eu acho que é isso que a gente tem procurado levar para o cliente. Nós somos focados em ter fundos para performar em qualquer cenário. Inclusive,
A Alcan foi mais premiada, ela foi premiada novamente esse ano por todos os prêmios de maior relevância e melhor retorno ajustado ao risco nos últimos 3 anos, mas ela normalmente é mais premiada nos momentos de deterioração macro. O que é isso? É juros subindo, que teoricamente é contrário à bolsa, apesar de a gente ser investidor de bolsa, uma volatilidade no câmbio, desafios políticos aqui no Brasil. A gente sabe navegar muito bem nesse ambiente. A gente sempre tem proteção. A gente sabe direcionar nossos investimentos lá para fora. A gente sabe comparar Brasil em termos de perspectiva em relação ao mundo. Então, eu acho que essa, sem dúvida, é uma vantagem competitiva da Alcan. Boa. E você estava falando sobre ambiente com bastante dificuldade, ambientes incertos. E a gente tem vivido isso muito no mercado brasileiro de hoje em dia, né? Uma das coisas que a gente sempre fica pensando é um conceito de risco atrelado à liquidez de ativos, atrelado à facilidade de entrar em posições, sair de posições. Sempre se questiona muito quando a gente vê estruturas muito parrudas, fundos grandes, e o próprio investidor, eu acho que cada vez tem ouvido mais sobre isso, sobre o tamanho, a agilidade, se é bom estar num produto pequeno, se é bom estar num produto grande, se isso faz alguma diferença no lado de gestão. Eu queria ouvir um pouco como é que é a importância desse tema aí no dia a dia da gestão, entendendo que vocês têm uma das maiores casas, uma das casas mais robustas em termos de volume, mas ainda assim gerando todo esse alfa que você gera. Para a gente, como eu falei, é sempre mais importante do que o retorno em si, o retorno ajustado ao risco. Porque quando você está com um retorno ajustado ao risco bom, você pode expandir o risco. Às vezes, quando você às vezes pode estar até com um retorno favorável, mas você precisou de um risco muito grande, ou está com uma volatilidade muito grande para esse retorno, é melhor você se afastar e não estar no mercado. E eu vejo de forma bastante preocupante que às vezes alguns produtos, alguns fundos operam alavancado, operam com uma volatilidade extrema, então os investidores não percebem o nível de risco que você está correndo. E eu acredito que faz parte do meu mandato, assim, a minha obrigação, que o que eu me diferencio do investidor, e muitas pessoas que vão estar assistindo aqui com a gente não gostam de investir diretamente. O que é a minha vantagem comparativa? Lógico, eu tenho todo um time quant, todo um time de risco, que eu tenho ferramentas em que eu consigo fazer mais proteção, avaliar outros mercados, fazer qualquer estrutura com proteção, então eu consigo levar isso de uma forma mais favorável. Eu consigo, como se eu prestasse essa consultoria continuamente, esse serviço. Risco é uma coisa que as pessoas normalmente também só lembram quando dá problema. Então, por exemplo, na pandemia, né, nos primeiros 6 meses, teve um mês lá de março de 2020 que a bolsa caiu mais de 30%, todos os nossos fundos renderam positivos de multimercado, e durante os 6 meses anteriores, que foram uma volatilidade tremenda, todos os meses positivos. Então, isso é você fazer uma gestão de risco bastante forte. É você ser o melhor amigo quando o seu cliente mais precisa. É claro que os fundos, a gente carrega um portfólio, não é que não tenha volatilidade. Claro que tem volatilidade, tem momentos que o fundo não vai tão bem, né? Então, quem investe tem que saber. É por isso que a gente tem uma categoria vários de tipos de risco. Agora, vamos falar sobre um componente de risco também muito pouco compreendido. Existem 2 componentes no risco. O risco efetivo, que você consegue medir, você pode ter as métricas mais sofisticadas, VaR, Expected Shortfall, isso aqui eu acho que não é muito para a gente focar nisso. A gente mede todas, inclusive a gente tem relações de risco mais fortes do que a média. Então a gente tem stop por posição, se a posição não está dando certo, a gente sai, a gente tem análise de volatilidade, se o mercado entra em crise, a gente diminui posição. Então a gente é mais estrito nisso, mas se cobra ainda mais em relação a isso. Mas existe um componente de incerteza. Esse componente de incerteza não há métrica que você seja capaz de você antecipar. Então, a gente sempre carrega proteções e se preocupa com risco, porque é isso. Uma pandemia que não acontecia há mais de 100 anos acontece, uma guerra pode acontecer, a torre gêmea cai. Então, assim, você tem que passar esperando os nossos fundos sobre risco, assim, sobre esse aspecto de incerteza. Não só a gente consegue uma relação de retorno-risco melhor, mas principalmente as descontinuidades para baixo são menores nos fundos. É isso que você, para prestar um bom serviço para o cliente, toda a nossa simetria é para cima, ou seja, qualquer operação que a gente faz, a gente ganha mais do que pode perder. Por isso que a gente não vende opção de descoberta. O que é isso? É apostar numa coisa improvável, mas se acontecer,
contra você, você perde mais do que você poderia ganhar. A gente jamais tem essa simetria. Então, o meu trabalho, dia e noite, eu acordo e durmo pensando em como gerar um retorno superior. Aí vem um outro componente de risco também muito pouco compreendido. Mercados emergentes têm componentes de riscos assim, também difíceis de medir e geram descontinuidades também mais frequentes. Então, no Brasil, até o passado é incerto, e normalmente você tem uma crise a cada 3 anos. Né? Quem está há 30 anos já passou pelo menos 10 delas. E, às vezes, crises que você vê um mercado muito bem lá fora, como a gente está vendo agora, né? O mercado lá fora com juros de 1%, aqui a gente está com juros, estamos falando aqui em 2020, com juros longos de 10%. É pior que Brasil e Alemanha, né? Brasil e Alemanha foi 7-1, agora a gente está 10-1. Então, é desproporcional o risco. Isso é uma percepção, mas não adianta. Uma coisa boa, que eu sou um cara absolutamente liberal, focado em meritocracia, é que para o mercado você não consegue reclamar. Pode ser uma percepção, pode ser, mas está ali. Então você tem que se adaptar e continuamente passar por esses momentos turbulentos, né? Então, eu acho que isso também é muito importante, você saber que você, quando lida com mercados emergentes, que a gente liga, e particularmente com o Brasil, que, claro, a gente tem um ciclo de competência maior, né? Quando a gente tem oportunidade, a gente gosta de investir aqui, você pode se surpreender e acordar de manhã e o que você achava certo durante o passado mudou, você tem volatilidade política, você tem descontinuidade, você tem mudanças futuras. Por exemplo, o Brasil está passando por reformas, algumas corretas, outras não, que estão mudando efetivamente muitas projeções. Então, eu acho que também você tem que ter uma predisposição e uma compreensão desse componente que ainda mais um pouco assim, vamos dizer assim, não mensurável. Você tem que pegar algumas tendências e extrapolar um pouco isso. Então, até os movimentos quânticos são capazes de fazer isso. Então, muitas vezes, nós que somos fundamentalistas, muitas pessoas acham que ativos baratos são condições suficientes para se valorizarem. Não são. São condições necessárias, mas não são suficientes. Você tem que ter um ambiente macro também favorável para convergir. Porque o que você pode estar projetando pode mudar tão rapidamente, né? O que mudou, né? Há 1 ano atrás nós discutimos que os juros iam convergir para 3%, 4%. Os juros estão convergindo, como eu estou falando, no longo prazo, para 10%. Então, as variáveis podem mudar tanto que você vai ter que mudar muito as suas premissas. Então, do ponto de vista de análise, a gente também procura, principalmente em bolsa, aplicar em ativos que conseguem, que tenham uma inércia de crescimento, de retorno, de proteção ao negócio, que possam performar em qualquer cenário. Boa. Obrigado, pô. Aula aqui de como é que se monta portfólio, mas acho que uma das coisas que eu estava prestando atenção, e é o que a gente tem como mantra aqui dentro da XP, é procurar um bom profissional. Às vezes a gente acha que a gente entende de mercado, a gente quer fazer sozinho, e muitas vezes isso é possível. Quanto mais educação em torno do assunto, acho que a gente vai ganhando mais confiança. Mas eu, por exemplo, tenho todo o meu dinheiro na mão de profissionais. Eu não faço nada direto. Assim, falo publicamente aqui, tenho dinheiro com o Duda, Duda toca parte do meu dinheiro também. Então, assim, acho que é muito importante você ter duas coisas na cabeça. Entender que tem casas, que tem profissionais que têm 30 anos de conhecimento, que nem o Duda, entender que são mais de 30 profissionais todo dia estudando o mercado, tentando entender o que está acontecendo, os meandros, as especificidades de cada um dos mercados onde eles operam, coisa que talvez a gente sozinha, e ainda mais tendo que tocar o nosso dia a dia, a gente não consegue ter tanta profundidade. E mais do que isso, é você ter um horizonte de longo prazo. Você pensar só em como ganhar rápido dinheiro, eu acho que aí você não está pensando com cabeça de como fazer o melhor investimento. Quando você pensa em mais longo prazo, pensa num profissional por trás, você pensa no trabalho todo que é construído em relação a um cenário, como você vai estruturar a posição dentro do seu portfólio, eu acho que esse é o grande mantra que a gente carrega aqui dentro da XP e tenta passar um pouco para os nossos clientes. E você estava falando sobre momentos de mercado, você falou um pouco sobre cenário externo também, mas eu vou ficar ainda um pouquinho em Brasil antes da gente dar a próxima pernada para a gente ter a visão do Ocan sobre o que está acontecendo em termos de mundo. Dá um pouquinho do cheiro, o que vocês estão achando do nosso mercado especificamente, um pouco de visão que talvez fuja do consenso que o mercado está tendo.
Acho que isso é uma característica até de correlação do teu produto com o resto da indústria. Mas me passa um pouco da cor do que a Ocan está vendo em termos de mercado brasileiro e como isso se reflete no portfólio e na performance dos produtos. Tá bom. Não, primeiro, eu acho que primeiro eu não tenho como não comemorar de você ser investidor nosso, né? Você que é um especialista em investimento e você conhece por dentro a gestora, né? Você conhece, você vê as posturas, vê em momentos bons e momentos ruins o que as pessoas fazem. Eu acho, de novo, né, uma coisa que eu acho fantástica na XP, e eu me lembro desde quando a XP começou como corretora, é o propósito, né? É a vontade de servir cliente. Então, eu acho que isso também é fundamental para a performance, tá? Eu sou o maior cliente da Ocan. Eu nunca toco meu dinheiro como se fosse meu. Todo dia eu estou preocupado de como efetivamente gerar o valor para o cliente. Então, acho que continuamente, acho que isso também é importante, né? Como a XP passou momentos até extremamente difíceis do Brasil e ela nunca deixou de investir. Ela nunca deixou de focar em crescimento, ela nunca deixou de focar em qualidade. Então, é esse o ponto também para a Ocan. Então, isso faz uma performance, porque ganhar dinheiro, isso falando um pouco, né, que você também falou da importância de profissionais, né? Ganhar dinheiro com mercado favorável, 80% ganha. Mas ganhar dinheiro em mercado desfavorável, 20% das pessoas ganham. Então, e aquele dinheiro que você, pelo menos, não perde em momentos desfavoráveis, é que vai fazer sua diferença no retorno ajustado a risco. Eu acho que as pessoas que gostam de investir, eu acho que é possível ter filosofias, acho que você tem que definir estratégias e ganhar dinheiro, mas tenha sempre investimento em profissionais, até para funcionar como uma referência, um benchmark. Eu botei em ações, mas esse cara aqui, vamos ver se a volatilidade, realmente nas baixas, ele segura mais, pelo menos, do que o portfólio que eu. Eu tenho também o dinheiro em multimercado, olha como é que é legal que esse cara consistentemente ganha dinheiro mais que o CDI. O CDI no Brasil nunca foi fácil. Então, isso é bastante legal. Falando sobre Brasil, a gente, há algum tempo, há quase um ano, a gente tem um viés, uma preocupação muito grande, que o Brasil passou por uma pandemia, fez uma rede de proteção social, a gente foi absolutamente a favor, a gente acha que a gente exagerou, porque a gente já viu uma posição fiscal frágil, mas o pior, isso deu resultados, mas a gente não consegue sair dessa rede, a gente só fala em expandir. E o pior, né? Agora a gente fala em expandir e aumentar impostos para expandir, né? Você vai fazer uma reforma tributária em que ela começa para você gerar recursos para o auxílio emergencial continuar, né? Então, na verdade, você continua no ambiente de expansão fiscal. E aí, não tem jeito, né? Assim, isso é igual ao dever de casa que você faz, né? Você paga um preço. O Brasil, ele tem uma percepção, na nossa opinião, pior do que seus fundamentos, mas você não pode ficar reclamando, né? Você tem que entregar mais, né? Você tem que ser mais correto. Às vezes você é a mulher de César. Então você tem essa percepção e você começou a fazer isso. E o que houve? O mercado, o mercado não é um ET, não é um ente assim, fantasmagórico. O mercado são os investidores e eles não estão dando credibilidade para isso. Os empresários não estão dando credibilidade para isso, então estão aumentando mais seus preços. Então, a gente tem um processo inflacionário, né? A inflação, na nossa opinião, nesse ano de 2021, quando a gente fala, vai atingir mais do que 9%. A gente continuamente tem revisado a inflação para cima, então a gente acha que a nossa inflação já está próxima de 7%, que é muito fora do consenso, mas a gente acha que tem uma simetria para ele continuar subindo. Então, a gente, de novo, quando você não faz o dever de casa do ponto de vista fiscal, quando você não tem outras âncoras fiscais, você vai ter que fazer o nosso bom e velho choque de juros. É isso que está acontecendo. Por isso que os mercados, a gente ainda continua acreditando que o mercado de juros vai subir mais e mais rápido que o mercado espera. Então, um dos argumentos que eu vejo, que eu tenho um desvio de percepção, é que a inflação ainda temporária já se desistiu de afirmar, né? Porque temporário mais de um ano, ela ganhou um fator inercial muito grande. Mas a inflação de 2022 ainda está comportada porque os agentes ainda não incorporaram. Vai ser muito difícil com uma inflação acima de 7%, que eu acho que é o mais provável hoje a gente vê em 2021, você não precisar de um juro real algo relevante para vocês conseguir conter uma inflação do topo da meta do ano que vem, que é 5%. As nossas projeções já estão indo para 5%. Estão continuamente revisando. Então,
É isso que eu chamo de deterioração. E, infelizmente, para adicionar, quando você chegar no final do ano, com uma inflação alta, acima de 7%, com juros altos, com, na minha opinião, expectativas do ano que vem crescendo, né, e você vai começar a tentar estabilizar isso, você vai entrar no ambiente eleitoral de uma eleição bastante indefinida. Né? Os discursos, inclusive, dos dois líderes das pesquisas têm sido bastante populistas. Então, os dois líderes também são conhecidos. Assim, eu acho que não tem uma... eu não queria fazer um discurso aqui de tudo acaba em choro e lágrimas, não. Assim, são conhecidos o que a gente chama de cauda larga, assim, do improvável, improbabilidade, eu acho que não vai acontecer no Brasil. Mas o Brasil, o que eu acho que vai acontecer é que você vai abrir esses juros, infelizmente. A solução vai ser monetária, está sendo monetária, não vai ser fiscal. O Brasil pode, de novo, desperdiçar a alta que está tendo dos mercados lá fora. Então, o que deixa frustrado, mas o Brasil é um especialista em perder oportunidade quando tem uma oportunidade, né? É o contrário do bom gestor, né? O bom gestor acorda e ele vale o lema dos escoteiros, né? Sempre alerta, tem que ter alguma boa oportunidade, ele tem que agarrar, ele tem que ir nas suas convicções, ele tem que... Aqui no Brasil a gente brinca, né? O Brasil nunca perde uma boa chance de perder uma boa chance. Exatamente. Então, é sobre isso. Então, o mercado pode ficar um pouco de lado e o mercado lá fora continuar subindo. E aí, então, essa... Agora, no Brasil, tem excepcionais empresas. Tem excepcionais empresas de commodities, referência lá de fora, nós estamos investidos. Tem excepcionais empresas de tecnologia, unicórnios, com programadores, com vantagem competitiva. Nós estamos investidos. Então, tem uma série de vantagens que a gente também persegue aqui, fantástica. Agora, dados os riscos maiores de Brasil, nós estamos perseguindo, está com mais 50% dos nossos investimentos fora do Brasil, olhando principalmente Estados Unidos, que tem uma percepção, na minha opinião, e na maioria dos investidores, também desproporcionalmente benévola. Né? Os Estados Unidos está com uma inflação também, que não é baixa, 3,5%, mas os juros longos dela estão esse 1% e não sobe. Então, fica muito desproporcional. Né? Então, a XP é especialista em recomendação. E vamos falar um pouco de ciência comportamental. Se os juros aqui no Brasil vão para 7,5%, vão ficar nesses níveis, quando, assim, o que você prefere? Você ganhar 15% na bolsa com a possibilidade de ganhar um pouco mais, mas pode não chegar lá, ou você ganhar 7,5% correto? Então, assim, a bolsa por si só, o índice, vamos dizer assim, que até tem uma nata de melhores empresas, a relação de retorno-risco não fica muito boa. Eu estou dizendo que os fundos de ações não são bons? Errado. Os bons gestores, gestão, ao final do dia, vai fazer diferença. Então, mesmo com a bolsa zero, bons gestores podem entregar mais 15%. Várias empresas no Brasil vão conseguir crescer 30%, retornos fantásticos. Né? A XP é uma que está entregando um crescimento fantástico, de quase 100% ao ano. Estamos numa deterioração macro, eu estou falando que a XP, que eu sou investidor, está entregando mais de 100% de crescimento e aumentando margem. E contratou 2.000 pessoas já em 2020, em 6 meses. Saiu de 3.000 para 5.000. Eu também estou por dentro dos meus investimentos. Então, há coisas absolutamente transformacionais que esquecem um pouco a deterioração. Agora, quando você vai nos Estados Unidos, você também tem empresas que crescem mais de 15%. O custo de oportunidade de crescer 1% é baixíssimo. Você tem uma vantagem competitiva no ambiente tecnológico, porque o país tem uma fronteira de investimento tecnológico fantástica, né? Então, assim, tem empresas, as Big Techs são um exemplo disso, né? A gente gosta, por exemplo, de Microsoft, Amazon, Apple, assim, como elas são consolidadoras, como elas têm um crescimento e como elas conseguem, do tamanho que elas são, estão crescendo 30% a ano, depois de um boom de tecnologia, que as empresas subiram bastante, cresceram bastante ano passado. Então, isso que é o diferencial. Então, meu ponto organizações exponenciais serão sempre organizações exponenciais, como eu estou dando um exemplo da XP. Então, aqui no Brasil, você tem organizações exponenciais. Segundo ponto, você também acha organizações exponenciais nos Estados Unidos, que a gente elege como país síntese, né? O alcance restringiu simples e essencial, só que com risco muito menor de oportunidade. Então, e essa relação de retorno ao risco é mais favorável.
Bom, você falou um pouquinho aqui do que você acha de Brasil, já começou a botar um pezinho também nos Estados Unidos. Eu acho que você mostrou que não só por ser uma gestora local, a gente precisa focar em ativos locais para gerar resultado, que você pode olhar um pouco para fora. Acho que isso mostra um pouco da importância de diversificação de portfólio, né? Da diversificação de geografia também, olhar um pouco para mercados externos. E, além dessa diversificação, uma coisa que eu sei que vocês usam também bastante são ferramentais de gestão que trazem tecnologia que te auxiliam na hora de tomada de decisão ou na hora de um estudo específico. Vocês acabam usando esse ferramental Quant dentro da análise de vocês, que é, por natureza, uma análise fundamentalista, para melhorar o portfólio. Queria que você desse uma rápida passada um pouco desse ferramental que você usa, como você usa isso na forma de melhorar teu portfólio, como você diversifica teu portfólio, enfim, no final dar um pouco de aula aí do que você, com maestria, toca no dia a dia para a gestão dos portfólios, olhando um pouco tudo isso que eu falei aqui. Tá. Primeiro, é um ensinamento simples, né? Muitas pessoas que investem em bolsa, eles acham que eles erram quando perdem dinheiro, né? Aliás, assim, toda vez que você perde dinheiro, você também toma uma lição. Na verdade, é o seguinte, esse processo aqui nosso, você perde várias vezes só fazendo coisas corretas, né? Eu chego aqui todo dia, faço coisas corretas, mas você tem um imponderável, tem um mercado. Então, a primeira coisa que as pessoas não entendem muito, mas é fundamental, não adianta você insistir em alguma coisa que você acha que fundamentalmente está correta, que favorável, mas que consistentemente está indo contra você. Então você tem que ter o fundamento, porque normalmente é a única maneira das coisas convergirem, ao final do dia as coisas sempre convergem para o fundamento, mas você tem que ter aspectos técnicos, fatoriais, que também corroborem, ou seja, a gente consegue aumentar o risco e consegue não ficar em armadilhas de fundamentalistas, né? Quando você não está num ambiente favorável. Tá? Então, assim, por exemplo, falando também um pouco de cenário, né? Vários dos nossos análises quant identificam, né, do ponto de vista fundamental, a gente elegeu tecnologia como o setor mais atrativo há muitos anos. Tá? Nos últimos 2 anos, a gente tem mais de 50% investido fora do Brasil e principalmente em tecnologia, porque organizações exponenciais vão ser sempre exponenciais, como eu disse, e quem não tem uma vantagem competitiva tecnológica está morto. E quem tem vai ser muito alavancado. De novo, eu falo com uma empresa com uma vantagem competitiva tecnológica que é a XP, que montou uma plataforma fantástica. Então, assim, olha a diferença que isso foi para quem não tinha, né? 2, a gente entende que pós-pandemia tem algo favorável de setor cíclico. Então, a gente tem um desvio de percepção que a recuperação vai ser mais longa. Não vai ser mais pungente, mas vai ser mais longa que as pessoas estão. É o início de um ciclo de expansão. E o início de ciclo de expansão que eu acho que vai ser muito criativo para a humanidade. Porque muito tem sido feito em tecnologia, muita coisa transformacional. Então, eu acho que também isso. Então, por isso que as commodities que a gente gosta vão continuar se valorizando. Alguns setores cíclicos também, como saúde, que ganhou importância depois da pandemia, também tem uma valorização. Então, são temas efetivamente simples, que quando a gente roda nossos modelos quânticos de confirmação, aí eu queria dizer o que a gente fala que é quântico, né? Tem 3 bases da nossa análise quântica. Primeiro é uma análise fatorial de diversos fatores que compõem o mercado, e aí essa composição vem uma confirmação para os nossos setores, ou seja, se os fatores de crescimento, né, por exemplo, nós que temos um diferencial, por que a gente também não é correlacionado? Primeiro, dos maiores multimercados do Brasil, a gente é o único que o gestor principal, que sou eu, é um gestor preponderantemente de ações. Por que eu acho que isso é importante? Porque se você quiser ganhar dinheiros maiores, né, como o nome diz, é renda variável, você tem um ganho maior. Então, a arte é você saber proteger essa renda variável, né, para você ter o ganho maior, mas não ter as perdas que elas também podem te incutir. Mas, assim, e também é muito mais importante que você tem muito mais ativos em ações do que nos outros mercados. Então, as oportunidades que isso te dá em renda variável são muito maiores. Isso é referência
nos gestores globais. Você vai nos gestores americanos, nos grandes gestores globais, o portfólio manager normalmente é um gestor de ações, porque ele primordialmente vai do risco estar mais 50% de ações. No Brasil, os ciclos de juros, os ciclos macro eram tão grandes, tão maiores, que bolsa era secundário, né? Então, nós aqui, a XP, todos nós conseguimos trazer empresas a mercado, trazer tecnologia, trazer educação. E, claro, o Brasil também teve uma convergência para níveis mais normais. Eu acho que isso também continua, tá? Apesar da deterioração, a gente acha que vai para níveis mais normais. Eu queria dar uma mensagem otimista em gerar valor para frente no Brasil. Eu estou investido, eu não estou vendido no Brasil, eu estou comprado no vadio, mas com mais proteção do que investido lá fora. Então, essa parte fatorial que vê momento, que vê crescimento, que para a gente também é único, né? Em geral, os gestores do Brasil são primordialmente de valor. Como a gente é fundamentalista em que é de valor, mas a gente exige crescimento. Sabe por quê, Leão? Porque o Brasil, como eu falei, até o passado é incerto. Então, se o cara... É igual andar de bicicleta, você investir em bolsa. Se o cara não está crescendo para mim 15%, você pode tomar uns juros aí, o juro de repente vai para 10%, vai para 15%, e ele tem que ter um crescimento enorme para suplantar isso, tem que ter retornos enormes. É o que a gente chama de margem de segurança do investimento. Então, isso é um diferencial. Então, é o fatorial. Depois tem indicadores também quant de trading systems que me mostram informações de compra e de venda. A gente foi sofisticando muito isso. Hoje a gente tem um time quant, inclusive com programadores, assim, pessoas expoentes até dentro desse setor. A gente tem consultores que também vão além nessa análise, inclusive com inteligência artificial, ou seja, são tantas equações que as próprias equações sofisticam o resultado final. Então, isso também é bastante interessante e alavanca os nossos resultados. E outro, quando você vai para um processo de investimento, principalmente internacional, são tantos dados no mundo, são tantas coisas que você tem que se ater, em que você tem que organizar essa base de dados e fazer muitas informações que te auxiliem. Então, uma data análise potente, principalmente para investimento internacional, te dá um subsídio muito grande. Então, isso também é diferencial. E aí, eu acho que é muito legal para o investidor, porque quando ele chega lá e investe, por exemplo, no retorno absoluto, da Alcan, que é o produto mais conhecido, ele está aqui para bater o CDI, mas ele não sabe que ele está tendo toda a análise de risco que eu estou servindo a ele também, eu estou diversificando para ele lá fora, eu estou fazendo quant, eu estou tirando outras ferramentas que não tem talvez nem tanta correlação com o CDI, mas continuamente vão gerando valor. Então, essa é a importância. Como eu tenho que, em qualquer cenário, performar, se aqui não está desfavorável, não tenho problema, mas eu tenho que me virar, eu tenho que entregar ao final do dia. Então, a gente diversifica um pouco mais lá para fora. Tá perfeito, Duda. Assim, para quem foi acompanhando a gente ao longo desse bate-papo, acho que teve uma série de pequenas lições, alguns pontos interessantes, olhando para frente, sobre um pouco o que é a visão do Alcan. E faltou tempo aqui, infelizmente a gente vai ter que encerrar de novo. Mais um ano que tenho o privilégio de bater esse papo aqui com o Duda. Acho que ano que vem a gente vai ter que repetir para continuar essa conversa, mas espero que todo mundo tenha gostado bastante. Uma lição de gestão, uma lição de como construir portfólio, uma lição de mercado. Duda, mais uma vez, obrigado por estar com a gente, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando também. Espero que vocês aproveitem muito todos os painéis da Expert, porque tem muita riqueza de conteúdo. Obrigado a você também, Leon. Eu queria desejar a todos sorte, saúde e sucesso. Grande abraço. Tchau, tchau.